E já estamos de volta ao Vivo em Cores. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa companhia hoje no Vídeo de Saúde, falando sobre doenças genéticas. Conosco aqui o nosso médico geneticista, Dr. Walter Pinto Júnior, que aceitou nosso convite brilhantemente, está nos ajudando a entender o que é isso. Quando a gente pega um assunto, doenças genéticas, agora eu já sei o que é. Estamos aprendendo com ele aqui. Doutor, a gente viu a história aí do Renato, da Thalita, da pequena Marina, amiotrofia muscular espinhal. O que é isso, doutor? Bom, isso é uma doença progressiva, degenerativa, e que envolve o nervo, a parte anterior do nosso nervo. Nosso nervo corre dentro da coluna, tem a parte anterior e a parte posterior. Na parte anterior, a coluna anterior, é que recebe uma substância que dizem que é para preservar o músculo. Preserva o músculo porque se o nervo não degrada, ele preserva o músculo porque tem uma interação entre músculo e nervo. Bom, então o que acontece? Essa doença é chamada SMN1, quando tem essa lesão dessa substância, dessa proteína, SMN1, então não vai o SMN1 para a coluna. Não vai essa proteína para a coluna e a coluna acaba degenerando aquele nervo. E degenerando aquele nervo, o músculo vai junto. Já não funciona mais. Não vai produzir. Não produzindo aquela proteína, não vai junto. Então, a SMN1 é o que é o problema. Tem a SMN2. A SMN2 já é um quadro mais brando, que vai surgir, vai evoluir de uma maneira um pouquinho melhor. A tipo 1, ela se manifesta geralmente nos 6 primeiros meses de vida. O tipo 2 é até os 8 meses depois de recém-nascido. Tem o tipo 3 e o tipo 4 também. O tipo 3 e o 4 já são formas mais benignas. Formas mais benignas que a pessoa pode ter aquele gene, ela tem uma certa, demora um pouquinho para andar, demora para correr, mas não corre também. E aquilo lá progride muito lentamente e vai até atingir a idade adulta. Entendi. Que é a juvenil. Depois tem a mais tardia ainda, que depois de muitos anos é que começa a manifestar as limitações que a pessoa tem. Mas, de qualquer maneira, a 1 e a 2 é um problema realmente sério. É um problema sério e que, felizmente, já tem uma medicação para ela, chamada Spinraza. Então, essa medicação funciona para esses casos. Então, é uma medicação cara, mas, felizmente, o governo brasileiro agora, a de se elogiar, que eles compraram essa medicação e estão fornecendo para a população. Desde março já estão fornecendo. Então, é um aspecto interessante de fornecimento de um medicamento que a população precisa e antes não tinha esperança nenhuma, agora passou a ter uma esperança melhor na sobrevivência dessas crianças. Né? Ok. Então quer dizer que o caso aí da Marina, que é a filhinha do Renato e da Thalita, eles estão nesse tratamento, é um medicamento caro, doutor? É um medicamento caro, estão nesse tratamento, mas também deve ter tido comprovação. Essa doença tem uma comprovação, faz bioquímica para poder fazer, tem o DNA também que você corre para poder ver se o gene SMN1 está íntegro ou não, ou se tem outra doença que também possa causar essa atrofia. Por exemplo, Wernicke-Hoffmann é uma doença também causada pelo SMN1 e que não evolui de uma forma muito grave, morre nos primeiros 6 meses de vida, morre no primeiro ano de vida. Então tem uma série de doenças que dão um diagnóstico diferencial que tem que ser muito bem explicado para poder dar a medicação correta para cada caso. Isso em genética é muito verdadeiro, tanto que há alguns anos atrás a gente falava de vários nomes, de várias doenças, várias doenças, e depois começaram a ver algumas doenças que eram várias, ficaram uma só, quer dizer, uma expressão diferente da mesma doença em dois familiares. Então isso acontece também. Gente, o diretor, me corrija aí se eu estou enganado aqui, mas parece-me que o Renato e a Thalita estão numa campanha, não é isso, né? Numa campanha porque, como disse, a gente viu a reportagem, o medicamento é muito caro, acho que eles ganharam o patrocínio numa primeira dosagem, enfim, né?
do tratamento paliativo, parece que é muito caro. Mas assim, o que eu queria dizer assim, não tem algum contato aí que a gente pode colocar para as pessoas, porque de repente vai que alguma pessoa está lá, ó, né? O contato Instagram, Cure a Marina, né? E o site cureamarina.com, né? Então tem o Instagram e tem eu estou lendo aqui, eu estou olhando assim porque eu também estou lendo na tela. Então tá aí para você anotar, para você seguir, para você se informar mais e quem sabe, né? Porque é um tratamento caríssimo e a família tá aí, essa iniciativa é nossa, é o Vida e Saúde aqui que está alavancando também essa campanha para ajudar esse casal aí nesse tratamento. Eles já ganharam a primeira parte, graças a Deus, enfim, já começou o tratamento, mas precisa essa continuidade. O doutor já disse assim que tem situações que o próprio governo brasileiro já está, né, fornecendo, não sei se é o caso deles, assim, nessa situação, mas vale a pena a gente acompanhar, vale a pena a gente se informar, se interessar para ver como é que está a situação desse casal. Então está aí a campanha também do Vida e Saúde aí para ajudar esse casal, Renato e Thalita, aí para salvar a Marina. Nesse caso, doutor, ou seja, não tirando esse caso, mas assim, a Marina, né, vamos pegar esse exemplo, ou outras situações, nasceu e aí se descobriu. Poderia ter descoberto antes um ultrassom, um exame específico, já no processo de gravidez? Como se trata de uma doença recessiva autossômica, quando eu falo autossômica, porque não é ligada ao sexo, não depende do sexo manifestar a doença. Então, como se trata de uma doença recessiva, quer dizer, o pai tem um componente e a mãe tem um componente. Então, se não são primos, se o casal não é primo um do outro, então acontece mais frequente em filhos de primos, quando é uma doença recessiva, porque essa doença que estão colocando é como se fosse uma doença recessiva. E a medicação que se dá é para essa doença recessiva. Então, recessiva autossômica, não é ligada ao sexo, não é a Marina por ser feminina, mas o menino também dá. Tal. Então, isso é bem estudar profundamente para saber se se trata dessa doença mesmo, e se trata, tem medicação que pode ser dada, eles dão no começo uma medicação, umas injeções, mas é uma injeção muito especial, a injeção que dá tratamento disso é a injeção na medula. Sabe quando faz a punção, quando faz anestesia na medula? A mesma coisa faz a anestesia, só que injeta o Spinraza nessa coluna a cada 14 dias, por 1 mês e meio, depois um mês, passa mais 1 mês, daí faz de novo, daí é anual essa injeção. Então eu tenho a impressão que, embora seja cara, se for dessa maneira que dizem que nunca tratei essas crianças, mas eu diria que é importante saber que seria não uma quantidade muito grande, seria uma quantidade 3 vezes, depois mais uma vez, depois uma vez por ano. Então parece que é uma quantidade relativamente pequena dessa proteína que está faltando, que é na SMN1 que estava faltando. Então tem pessoas que respondem bem também sem essa proteína, porque a SMN2 também produz uma proteína que é a mesma proteína, só que tem uma pequena diferença entre as duas. Mas então tem pessoas que têm as duas deficiências, mas reagem melhor porque tem mais produção de SMN2. E isso que acontece naquelas que ficam jovens ou que ficam com mais anos de vida. Então é uma doença interessante. Eu acho uma doença interessante, eu acho que tem que fazer todos os esforços para salvar. Eu não acredito também que a experiência começou nos Estados Unidos, e eu me lembro de uma criança, alguns anos atrás, que foi para os Estados Unidos, aqui brasileira, para poder fazer esse tratamento lá de uma televisão também, foi numa televisão, e que fizeram isso. Agora, eu não sei como é que está, recentemente eu não li muita coisa. Não acompanhou mais? Não acompanhei, não. Acompanhei até uma vez por ano, lógico, pelo menos uma vez por ano você tem que ler dessas doenças que são doenças importantes, que tem tratamento. Que tem tratamento, a gente sempre vai procurando atrás, sempre vai atrás. Entendi. Tá, mas vale aí a dica, aí, então tem o Instagram, tem o site, vale a pena a gente também se interessar para ver como é que está a situação, para conhecer um pouquinho a história desse casal, a luta deles diária, viu, gente? Então vale a pena, né? Depois a gente vai colocar... Pode colocar agora ou não? Vamos colocar um pouquinho mais a parte da matéria. Agora que a gente já entende o caso aí da Marina, né? Vamos colocar mais uma partezinha aí para nós aí. Vamos lá. A dor perdeu espaço para uma vida mais amorosa e simples. Para o casal,
Marina trouxe valores como união, esperança e fé, que podem ser vividos no dia a dia, através da ajuda de familiares, amigos e de toda a rede de apoio. A gente sai fortalecido porque a gente também aprende a comemorar as pequenas coisas da vida, né? Então, às vezes a gente se pega reclamando de algumas coisas e aí a gente para e pensa, poxa, eu não tenho direito, eu tenho tanta coisa boa, apesar de tudo acontecendo, que eu não tenho direito de reclamar, ou de ficar triste, ou de deixar se abater, porque, apesar de tudo, a gente tem condições de cuidar da Marina. Então, se a gente não tivesse condições, se eu fosse uma mãe solteira, ou ele um pai solteiro, seria outra coisa. Mas, graças a Deus, a gente está aqui um para o outro, unido, a nossa família também, a nossa rede de amigos, de familiares. Então, a gente está bem aí, acolhido. E aí eu acho que a Marina veio ensinar a união, né? A sensação é que, o mundo tem muita gente boa, né? E de verdade, assim, a gente tem recebido, às vezes, um amigo que você não vê há 20 anos, né? Uma pessoa te ligando, te dando uma mensagem de apoio, de força, de luz. A união familiar mesmo, né? As pessoas do nosso entorno familiar, nossos irmãos, cunhados, a gente muito unido, todo mundo muito junto. Eu acho que é uma causa, né, pela Marina, pelas crianças que têm AME, eu acho que é uma missão. A gente, a partir de agora, a gente tem uma missão e, né, quem sabe a gente possa aí mudar o mundo de uma forma bacana, de um jeito diferente. E eu estou muito esperançoso, assim, isso nos deixa muito feliz com o que a gente de alguma forma já fazia, né? A gente comentou aqui que a gente já fazia, mas agora a gente está com a causa, né? A causa está na nossa mão, então eu me sinto também responsável por mudar isso e fazer um mundo melhor. A Marina então trouxe mais amor para essa família. Sem dúvida, sem dúvida. A gente já amava essa menina, né? Quando a Thalita deu a notícia que ela estava grávida, já foi maravilhoso. Marininha é muito especial, olhinho de jabuticaba, né? E é meu amor. Ela é muito linda. É um tipo de sorriso que não tem preço, né? A dedicação, o amor, ver essa criança saudável, enfim, vale a pena, né? Eu agradeço aí a nossa equipe que fez essa reportagem, que trouxe à tona essa situação também para trazer essa sensibilidade. O diretor acabou de falar, depois a gente vai trazer mais informações, parece que esse medicamento, né? Esse medicamento, está dizendo assim, que ainda não foi incorporado ao SUS, esse medicamento específico. Vai ser incorporado em outubro. Isso. Em outubro, né? Opa, tomara assim. Que eu li em outubro. Tomara assim. No começo eles colocaram em março ou abril, se der alguma coisa, mas depois colocaram até outubro. Ok, então tomara assim, tomara que chegue quanto antes esse medicamento liberado pelo SUS aí para ajudar esse casal e tantas outras situações aí com doenças genéticas. Doutora, algumas perguntas estão chegando aqui, doutora. A Liliane Almeida Machado, de Nova Ipiúna, lá na Paraíba, né? Aliás, no Pará, acompanhando o programa. Obrigado, Liliane, Deus te abençoe. Ela gostaria de saber se sua mãe tem uma doença, a filha pode vir também ter a mesma doença, né? Vamos fazer assim uma doença genética. E Liliane perguntando aí, doutor. Tem várias. Eu falei das doenças recessivas, que são aquelas de filhos de consanguíneo, mas tem também as doenças dominantes e que manifesta uma doença. Então, tem várias doenças neurológicas que são doenças dominantes e que o pai tem, a mãe tem, mas só que manifesta essa doença mais tarde. Então, elas chegam a se reproduzir e passa a ter a doença nessa uma idade mais tardia. Então, a amiloidose primária é uma das doenças que tem isso, mas tem várias. Você pega, no livro eu tenho um tanto assim, acho que deve ter umas, de doenças pelo menos só doenças dominantes. Dominantes que passam de pai para filho. Então, as hemoglobinopatias todas as hemoglobinopatias também são manifestações dominantes, embora tenha que ter os dois genes para manifestar o quadro grave. Mas um gene só, você se expressa no hemograma e consegue saber que tem aquela doença hematológica. Ok. Nossa, como vale a pena perguntar. Doutor, aqui a Doraci
Bonardo de Oliveira Rossi, de Campinas, aqui pertinho da gente. Obrigado, dona Doraci, Deus abençoe a senhora. Ela diz assim, talassemia, e o esposo, ela tem talassemia, o esposo é ciclêmico. E a filha teve os dois e sobreviveu 50 anos. Gostaria de saber o que é e de onde veio essa talassemia ciclêmica, doutor? A Doraci. A talassemia é uma doença que tem que ter, para poder ser a manifestação da doença mesmo, tem que ter 2 genes. Mas você consegue ver no hemograma, pelo hemograma você vê que tem a talassemia. A ciclemia também você pode ver por um exame de sangue, porque ele causa a forma de foice. As hemácias, em vez de ficarem redondinhas, elas ficam uma forma de foice. Okay. E na forma de foice, por isso que é chamado falciforme, na forma de foice, falciforme. Os dois estão localizados no gene da hemoglobina, que está localizado no cromossomo 11, a cadeia beta dos dois, a beta está localizada no cromossomo 16, mas você pode juntar os dois. Então, como é o mesmo gene, é o mesmo local do gene, só que a ciclemia e a talassemia é no mesmo local, então você manifesta as duas. Ok, mas o que dá uma anemia muito forte. A anemia, o resultado é anemia. É uma anemia muito forte e também a pessoa que tem ciclemia não deve viajar em lugares altos que não seja pressurizado. E a talassemia, por exemplo, já não sofre disso, mas ela tem uma anemia também crônica e que fica acordando com ela, sempre no hemograma ela consegue aparecer e saber que tem a talassemia. Tá, a pessoa não sabe que tem, vai fazer uma viagem aérea, etc., o que pode... Na ciclemia, se não for um avião pressurizado, dá crises de falciformação das hemácias. As hemácias entram em foice e entra numa anemia, dá uma hemólise profunda, dá um problema assim desse tipo, se for numa altura muito grande. Pode o quê? Desmaiar, entrar em coma, sei lá? Não, pode haver mesmo uma formação de foice dessas hemácias e entrar com uma anemia profunda. Olha só. Principalmente quando é homozigoto, né? Quando tem os 2 genes da ciclemia, manifesta mais isso. Agora, quando a talassemia é interativa com a ciclemia, a gente chama talassemia interativa com ciclemia. Não tem tanto problema assim. Entendi. Ô, doutora, a Laide Carvalho da Silva, de Campinas, aqui também pertinho da gente. Obrigado, dona Laide, Deus abençoe a senhora. Muito obrigado por participar. Ela tem problemas com o ferro sérico, ele é 90, diz assim. Alguns parentes meus também têm, gostaria de saber se tenho alguma doença genética, pergunta aí a nossa amiga Laide, doutor. Bom, ela tem que fazer vários testes, não só de coagulação, como testes de hemoglobina, testes de síntese de hemoglobina também, e saber se tem essa que acabamos de falar. A talassemia ou a ciclemia pode aparecer nesses testes. É capaz que sempre é um gene codominante, quer dizer, se tiver um gene só já se expressa, então como é um gene codominante, você é capaz de estudar várias pessoas da família com a mesma característica, embora não seja uma característica extremamente grave, como é quando é em homozigose. Em homozigose você tem o caso que você mostrou agora há pouco da Marina, mas em homozigose também você tem para anemia falciforme. Em homozigose é mais comum em negros a anemia falciforme, a talassemia é mais comum em italianos, né? E aqui no Brasil nós temos bastante italiano e bastante negro. Em São Paulo, então, italiano está sobrando, né? Então tem bastante para poder haver esse acasalamento que houve da outra família. Dessa família eu não sei, ela não foi estudada ainda. Entendi. A Rosali Carmen Rocha Costa, de São Paulo, capital, né? Eu sou capital. A dona Rosali gostaria de saber se a síndrome de SELT é hereditária. Ela coloca assim, chama-se também síndrome hereditária cardíaca, né? Bom, o que é isso, doutor? Bom, vocês têm muito... No princípio, a maior parte das aberrações cromossômicas que dão alteração, elas dão também alteração cardíaca. Tanto que a translucência nucal foi um exame que detectaram que tem um aumento da nuca
e que essa dá geralmente associada à alteração cardíaca. E nós geneticistas sabemos que a maior parte dessas doenças cromossômicas mais graves, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Down, síndrome de Turner, elas têm uma cardiopatia junto. E a cardiopatia, quem notou foi os ecocardiologistas que detectaram isso, que é a associação da translucência nucal com a criança com a cardiopatia. E nós geneticistas, é claro, aproveitamos deles, né, e já que detecta a cardiopatia associada a essas síndromes genéticas, passamos, cada vez que tem uma cardiopatia congênita, é quase que mandatório, né, investigar o cariótipo para saber se tem uma alteração cromosômica. Entendi. De uma maneira indireta, mas para não dizer que é direta mesmo, né? Gente, olha quantas informações. Ele citou aí uma outra problema genético, de certo, uma síndrome de Edwards. Nós vamos abordar um pouquinho isso. Primeiramente, ele vai explicar o que é, e aí a gente vai trazer uma história também, uma história que fala dessa síndrome, que também é mais uma manifestação genética. Tudo isso e muito mais só para você. Vale a pena conferir no próximo bloco. A gente volta já.